online, tá? Gostaria de pedir a todos, se puderem colocar o celular silencioso, porque o silêncio também é uma prece, e dar alguns avisos para vocês. Durante todo esse mês, nós estamos com a campanha da caridade. Quem acompanha a gente já nas redes sociais, já viu os nossos posts, mas como é que funciona? A gente está recebendo doação de alimentos não perecíveis, itens de higiene, rações para pets e também roupas, né, em bom estado de uso. O dia D da campanha será dia 27, no sábado, mas até lá nós estamos recebendo as doações, tanto nos pontos de recebimento como aqui no centro também, tá bom? E queria dar mais um aviso reforçando a mudança dos nossos horários, certo? Toda segunda-feira nós temos às 19 horas o Evangelho Terapia, o trabalho de passe, vibração. E você que está em tratamento de passe lá na recepção, para já deixar marcado, para a gente poder fazer o acompanhamento também. E todos os sábados, a partir das 16h30, nós temos atendimento fraterno e a palestra também, tá bom? Agora eu vou ler aqui uma passagem do livro de sabedoria. Não se esqueça de que, qualquer que seja a sua posição na vida, há sempre dois níveis a observar: os que estão acima e os que estão abaixo de você. Procure colocar-se algumas vezes na posição de seus chefes e outras vezes na posição de seus subordinados. Assim, você poderá compreender ao vivo os problemas que surgem dos dois lados e, desta forma, poderá ajudar e melhorar uns aos outros. Dá a palavra a Adriana, a Silvana. Quem se sentir à vontade, pode fechar os olhos, a gente vai fazer uma prece. Pedimos a Jesus, nosso Mestre amado, que possa nesse momento intuir a nossa irmã nesse estudo do Evangelho, que ela possa, através das palavras de Jesus, tocar o coração de cada um que está aqui, que procura consolo e um amparo que tanto necessita. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Graça. Boa noite. Coisa maravilhosa. Ontem o Justinho estava lá em Teresina, no Bezerra de Menezes, aí o Justinho dizendo assim: Adriana, não se preocupe, não vai vir muita gente, é julho, né? As pessoas estão de férias, estão viajando na praia. Havia assim, no máximo umas 2 ou 3 pessoas encarnadas, depois só vai chegar 2 desencarnados. E aí, quando eu comecei a palestra, realmente só tinha 2 pessoas na plateia, e ele 3, e eu 4. Daqui a pouco o centro espírita estava lotado. Eu não sei se houve de pouca fé, né? É igual aqui nas segundas-feiras. A gente imaginava que quando retomasse a atividade da segunda-feira, ia demorar um pouco para as pessoas voltarem para aquela rotina que nós já tínhamos antes da pandemia, de realizar as atividades à noite, né, durante a semana. Então a gente fica muito feliz com todos vocês que tiraram um tempinho para estar aqui conosco, mas não filho. Eita! E para vir dividir conosco o banquete do estudo do Evangelho. E a gente começa sempre esse estudo pelo livro dos Espíritos, né? E a gente faz esse estudo numa sequência, acompanhando a sequência das questões. E nós estamos estudando o capítulo 1 da primeira parte do livro dos Espíritos. Tem alguém que está vindo aqui pela primeira vez? Você? Tem mais alguém? Não, mas tem alguém que não conhece o livro dos Espíritos? Que nunca viu, nunca pegou? Né? Que não é um livro de magia, né? Não é um livro místico, ele é um livro filosófico. É um livro todo construído, né, a partir da maiêutica, perguntas e respostas para as nossas reflexões. E perguntas muito profundas. Nós estamos aqui, inclusive, estudando as provas da existência de Deus. Como é que a gente prova que Deus existe? Eu lembro quando eu era criança, eu ficava pensando assim, católica, né? Minha mãe me batizou, me consagrou ao coração de Maria, aí não satisfeita, fiz primeira comunhão, depois fiz a crisma,
depois fui para Legião de Maria, que ela me obrigou, só tinha idosa, e ela disse que eu tinha que ir, que era para ajudar as idosas. Quando a Legião de Maria, eu fui para o grupo de jovens da igreja, eu fui ser catequista, fui para a carismática, e onde é que eu estou hoje? Aqui. Por quê? Pelos caminhos do cristianismo. E eu me perguntava muito naquela época, né, se Deus existe, e Ele criou tudo, quem foi que criou Deus? Quem criou Deus? Estava aquela loucura na minha cabeça. Quem criou Deus? Como é que alguém existe que não foi criado? Como é que uma coisa existe que não foi criada? E aí, quando encontrei a doutrina espírita, que na sua primeira pergunta do Livro dos Espíritos nos diz que Deus é a inteligência suprema, Deus é a causa primária de todas as coisas. E os Espíritos ainda dizem a Allan Kardec que nós não temos linguagem. Nós não temos linguagem para definir Deus. Então, nós vamos reconhecendo Deus pelos seus atributos. Eu lembro que no primeiro dia de Evangelho-Terapia, na semana passada, eu perguntei como é que a gente conhece os traços de um pintor, como é que a gente conhece a pintura do Monet? Pelos traços, pelas cores da tinta, pela técnica que ele utiliza. Como é que a gente conhece, né, as pinturas da Tarsila do Amaral, da Anita Malfatti? Como é que a gente conhece a escultura de um aleijadinho? Pelos traços. Como é que a gente conhece ou reconhece Deus? Por tudo aquilo que é obra de alguém que não é humano. Tudo aquilo que não foi produzido pelo ser humano, que não foi criado pelo ser humano, é obra de Deus. E aí, nessas perguntas, Kardec indaga aos espíritos superiores acerca da existência de Deus. E na questão número 7, ele faz a seguinte pergunta. Aliás, na questão número 6, ele faz a seguinte pergunta: o sentimento íntimo que temos da existência de Deus, ele já está afirmando que existe um sentimento que é íntimo em todos nós e que nos aponta para a existência de Deus. Esse sentimento existe. A gente sabe lá no fundo que há algo maior, há algo superior. Eu tenho um amigo que ele é ateu, né? Ele diz assim: sou ateu graças a Deus. E eu vou morrer de rir, né? Porque quando ele diz eu sou ateu graças a Deus, ele já está se contradizendo. Porque não se pode ser ateu graças a Deus, ou você é ateu e ponto. Eu digo que ele é à toa, né? Então ele diz assim: eu não consigo acreditar no Deus criado pelos homens. Porque nós criamos um Deus negativo, punitivo, que castiga, que condena eternamente. Criamos esse Deus que julga severamente, e o Deus que a doutrina espírita nos apresenta não é esse. Aquele velho barbudo, sentado em um trono, não é esse. É um Deus que conduz a tudo a partir da sua lei de amor, justiça, amor e caridade. E como todas as leis naturais são leis também divinas, pela própria natureza, nós reconhecemos os instrumentos da divindade. Tanto que nós reconhecemos que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, lei de ação e reação, que está na natureza. Se você jogar a semente de milho na roça, vai nascer milho. A não ser que ele seja transgênero, né? Tem uma mistura ali de milho com soja, mas se você jogar uma semente de abóbora, vai nascer abóbora. Se você faz o bem ao redor dos seus pais, é isso que você vai recolher. Adriana, mas eu sofro tanto, tanta injustiça, tanta gente ruim, né? Pois é, a gente está semeando agora. Se você plantar feijão agora, você vai demorar uns 30, 40, 45 dias para colher. Se você plantar café, daqui uns 10 anos, quem sabe, você começa a tirar a primeira safra. Então, na vida da gente também é assim. Tem coisas que a gente está fazendo que a gente vai colher agora, já, imediatamente. Tem outras que não. Vão demorar mais um pouco. Isso serve para o bem e para o mal. Então, há esse sentimento íntimo que nos move, que nos movimenta na direção de um ser superior. Você pode dar o nome que você quiser. Deus, divindade, superior,
poder supremo, o nome que você quiser dar. Mas a gente traz intimamente nessa certeza de que há algo maior, não pode ser só isso aqui. Uma vida com um máximo 100, teve uma senhora que faleceu um tempo agora atrás, tinha 126 anos de idade, uma das mulheres mais, que mais viveu no planeta, aqui na Terra. Eles pensaram, a pessoa viveu muito, 126 anos. Gente, 126 anos, diante dos bilhões e bilhões de anos que o universo existe, que a Terra existe, não é nada. Então não pode ser só isso. 100 anos, 80 anos no máximo, dormir, acordar, trabalhar, sofrer, reproduzir ou não reproduzir. Não deve ser só isso. A gente tem esse sentimento íntimo. Então é disso que ele está falando. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação que a gente recebe, resultado das ideias que a gente foi adquirindo ao longo do nosso processo educativo. Aí os Espíritos respondem a Allan Kardec: se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Por que aqueles povos mais primitivos, porque a gente já até falou sobre isso aqui, a gente vive em planetas que são primitivos, planetas de expiações e de provas, planetas regeneradores, planetas ditosos, e assim sucessivamente, vai nessa evolução. Ou então, como diz Lázaro lá no capítulo que trata da lei de amor, capítulo 11, que ele diz: no começo o homem não tem senão instintos, e do instinto apenas. Mas avançado e corrompido, só tem sensações, corrompido pelos desejos do corpo, da matéria, mas instruído com a inteligência, a razão, e purificado, desenvolve o sentimento. E o ápice do sentimento é o amor. Então vejam que é uma gradação, Instinto, aí a gente se instrui, se purifica, desenvolve o sentimento e alcança a plenitude. Mesmo aqueles seres mais primitivos, eles trazem, como diz aqui os Espíritos de Kardec, a ideia, o germe de um ser superior. Quando a gente era criança, não sei se vocês lembram, mas a gente brincava da dança da chuva, que a gente aprendeu com os nossos indígenas. A dança da chuva, a dança da caça, oferecer, fazer oferendas aos deuses da chuva, aos deuses da caça. Mesmo lá entre os gregos e os romanos, já se fazia esse processo entre os egípcios, de se oferecer, fazer oferendas aos deuses com essa ideia de que há algo além da matéria. Então não é uma questão de educação, é uma centelha que habita todos nós. Desde o momento em que fomos criados por Deus, nós temos o DNA divino e, portanto, tatuado em nosso espírito a ideia inata de um ser supremo. Isso em todos os povos da Terra, absolutamente todos eles. E aí o Kardec comenta assim: se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal. Ficaria restrito a algumas regiões. E esse sentimento é universal. Não seria universal. E não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino. Aqueles que não receberam, não tinham. E a gente conhece pessoas que não têm instrução escolar nenhuma, nunca frequentou uma escola e tem uma relação com Deus muito mais direta do que a nossa, que nos julgamos, instruídos, intelectualizados, educados. Então, se fosse fruto de um ensino, muitas pessoas que não têm instrução também não teriam esse sentimento, essa relação com o ser supremo, com o ser maior. Na questão número 7, ele pergunta: poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? E aí os Espíritos sabiamente devolvem a pergunta a Kardec, dizendo assim: mas então qual seria a causa dessas propriedades? Porque se você regressar à causa primária, a menor partícula
de qualquer substância material na Terra é o quê? Vocês lembram? A menor partícula é um átomo. É a aula básica de ciências. Até eu, que não sou muito ligada à química, né, e à biologia, a gente sabe que a menor partícula de qualquer substância no planeta Terra é um átomo. De onde apareceu esse átomo? Quem criou esse átomo? De onde ele vem? Está vendo que se a gente for, né, regredindo a menor partícula, ainda restarão questionamentos? Então ele diz, os espíritos devolvem a pergunta a Kardec e dizem, mas qual então seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Do que é constituído o átomo? Prótons, nêutrons e elétrons, né? Acho que eu ainda lembro dessa aula. Eu acho que é isso, né, Amanda? Acho que ainda lembro. Quem foi que criou isso? E depois juntou um negócio chamado átomo. E esses átomos foram se juntando, formaram as células formaram os tecidos formaram os órgãos, e os órgãos formaram os seres. Olha que nas aulas de biologia da faculdade, dá até aqui na minha cabeça. Então, de onde? Quem é? Como é que, se você olhar para o seu corpo físico agora, nesse momento, se você pensar no automatismo obediente do seu corpo físico, você vai ficar impressionado. Tem milhões de células nesse momento trabalhando sem você enviar um único comando. Você não diz para os seus neurônios, acordem. Nem você diz para Alexia, toca uma música. Não. Você não diz assim, pulmão, respira. Não diz. Porque há um automatismo que foi sendo testado milhões e milhões de vezes, desde as algas até o ser humano, que é a criação mais complexa da natureza, para que tudo funcionasse em perfeita harmonia. Só o nosso corpo físico já é um espetáculo da criação de Deus. Aí a gente reclama que está magro demais, porque está gordo, porque tem uma barriguinha, porque tem uns 3 pés de galinha, deve ter uns 6. Do lado do olho, que o cabelo está ficando branco e não se dá conta da maravilha que é a criação divina. Então, o Kardec vem e comenta essa questão dizendo assim: atribuir a formação primária das coisas, as propriedades íntimas da matéria, preste atenção nisso, seria tomar o efeito pela causa. Tudo que existe de matéria no mundo é um efeito. A causa originária é Deus, mesmo que a gente não queira aceitar, mesmo que a gente não admita. Einstein, quando ele terminou todas as suas pesquisas a respeito da teoria da relatividade, ele disse para ele mesmo, e muitas vezes em seus discursos, que depois de tudo que ele havia estudado, de tudo que ele havia conhecido, ele precisava admitir a existência de Deus. Um homem, um gênio de ciência. Era 6 e a 7, não é apenas hoje, do Livro dos Espíritos. Peninha. Ela está tendo que ficar estudando, né? Até deixei. O meu livro está todo riscado. Bom, aí agora a gente vai comentar os itens 5, 6 e 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Não Vim Destruir a Lei, que é o primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo é um capítulo interessante porque ele vai falar sobre Moisés e o Velho Testamento, que é a Torá dos judeus, né? A gente chama de Bíblia. E aí, quando eu brinco muito com meus amigos protestantes, e quando eles começam, eu tenho na minha família, né, 4, desde casa, protestantes, que eles começam a argumentar comigo, falar do Velho Testamento, eu digo assim: e vocês agora mudaram de religião?
encerra aí. Minha mãe diz assim, meu Deus do céu, de onde tu tira essas coisas? Da doutrina espírita, estudando. Então ele vem apresentar Moisés, depois de Moisés, ele vem falar do Cristo, que Moisés é considerado a primeira grande revelação da lei divina, os 10 mandamentos, que Jesus, como o grande enviado de Deus, resume em um só, os 10 mandamentos. Ele chegou e disse assim, minha gente, vamos facilitar as coisas. Esse negócio de você ficar, não roubar, não furtar, não matar, não desejar a mulher do próximo, não desejar o boi do próximo, a asma do próximo, a terra do próximo. Honrar vosso pai e vossa mãe. Vamos resumir isso, Vamos fazer esse negócio, vamos enxugar esse negócio. Ele enxugou em um mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque ele já sabia que a gente ia se apegar às coisas. Ele sabia que a gente ia se apegar ao carro, a roupa, o sapato, aquele vestido que você ganhou quando você tinha 15 anos, você já está com 50, você não dá para ninguém, você acha que um dia vai servir em você. Na ilusão de que um dia aquele vestido vai servir em você. Aquela bicicleta velha, aquela no quintal amarrada. Meu pai tem a bicicleta da minha irmã quando ela fez 15 anos. Ele deu para ela de presente, ele nunca teve coragem de dar para ninguém. Ele disse que é apego afetivo. Não, é porque ele gosta de preguiça. A bicicleta da hoje não. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, para a gente não se apegar às coisas. O corpo é uma coisa, porque o corpo fica. Tudo aquilo que fica é coisa, é matéria. Quem vai embora é o espírito, que é a sua individualidade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso resume a lei e os profetas. Ele resume o Velho Testamento inteiro. Os 10 mandamentos de Moisés em um. É o poder da síntese, João Filho? Ele fez um resumo, uma síntese do Antigo Testamento em uma frase, em um mandamento. Aí a Joana de Ângeles vem e diz assim, o processo de crescimento para nós, humanidade, em jornada de aperfeiçoamento, é o seguinte, amar a si, você se ama, e amar a si significa você se cuida, você cuida da sua espiritualidade. Não estou dizendo para você ir para a igreja ou ir para o centro espírita todo dia, não. Se for, tudo bem, beleza. Porque não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado, como diz uma música que meu pai ouvia todo domingo de manhã. Então, não adianta ir fazer tudo errado. Mas cuidar da sua espiritualidade é fazer as pazes com a sua dimensão espiritual. Liga teu Wi-Fi com Deus de manhã na hora que você acorda. A primeira coisa que a gente faz é pegar o celular de manhã, vai olhar a mensagem, olhar os recados, olhar o WhatsApp. Meu amigo, ligue seu Wi-Fi com Deus. Na hora que você acordar de manhã, abrir os olhos, você está ressuscitando, você está ressurgindo para a vida quando você acorda pela manhã. Porque todo mundo morre quando dorme. Morre literalmente, o espírito se desvincula do corpo material e vai passear pelas regiões espirituais. Dependendo do seu estado evolutivo, você vai para as zonas espirituais de acordo com os seus desejos, as suas vontades, as suas necessidades. Por isso que é bom de dormir. Quando a gente é criança, as avós, as mães, geralmente ensinam a oração do anjo da guarda. Meu querido anjo, Meu querido anjo guardador. Santo anjo do Senhor. Exatamente. Então, a gente pede para nos guardar durante o sono. Por quê? Porque intuitivamente já se sabia que durante o sono o espírito, ele viaja, literalmente. Viaja. A gente se desdobra. E aí tem gente que tem realmente desdobramento. Caminha, vai por dentro de casa, sai, vai para a rua. Tem gente que sai flutuando na cidade, voando. Eu não esqueço nunca um sonho que eu tive quando eu cheguei em Piripiri em 2009, em novembro de 2009. Foi um sonho estranhíssimo, que eu sei que não era um sonho, era um desdobramento. Não existia Mateus, não existia Bom Chefe, não tinha nem asfalto ali. Era um negócio de calçamento e eu vinha correndo naquela avenida na direção do hospital. Quando eu chegava mais ou menos na altura do Bom Chefe, eu levantava voo e eu voava por cima da cidade, descendo ali na direção do centro da cidade. E eu me lembro como se fosse hoje, que eu desci naquele espaço que funciona o Instituto Federal, que é onde eu trabalho hoje. Desdobramento,
quando a gente vai dormir, a gente pede para que o nosso anjo da guarda cuide do nosso sono. Eu sempre digo assim, me leve para os lugares de estudo ou de trabalho. Porque se for para outro lugar, não me deixa eu sair de casa, não. Pode deixar eu aqui, me prenda aqui dentro de casa. Né? Para a gente ter um sono tranquilo. Por quê, gente? Porque todas as vezes que a gente dorme, quem é que tem certeza que vai acordar amanhã? Eu não tenho. A gente dorme na fé de que amanhã de manhã vai acordar. Tem gente que bota a carne para descongelar, para fazer no outro dia. Olha o povo se reconhecendo. Tem gente que bota feijão de molho para no outro dia fazer. Tem certeza absoluta que vai acordar. Isso é que eu chamo de fé. Mas a gente não tem. Quando a gente acorda pela manhã, nós estamos ressurgindo para a vida. É uma nova oportunidade. Então, liga teu Wi-Fi com Deus e diz logo: Senhor, protege o meu dia. Adriana, eu nem acredito nessas coisas. Não interessa se você acredita em Deus. Ele acredita em você. Fale com Ele. Liga a sua banda larga. Liga a sua banda larga com Ele. Por quê? Porque isso é amar a si. Então, eu amo a mim mesmo. Amando a mim mesmo, eu amo o próximo. E amando o próximo, eu aprendo a amar Deus. Porque entre mim e Deus, o outro é a ponte. Essa frase bonita não é minha, do Chico Xavier, né? Entre mim e Deus, o outro é a ponte. Então, Jesus resume, né? Resume o Velho Testamento. E ele veio para cumprir tudo aquilo que está predito no Antigo Testamento, as profecias. E aqui os itens 5, 6 e 7 vão tratar da terceira revelação, porque se a primeira foi Moisés, a segunda é a mensagem do Cristo, o seu evangelho, a terceira é o Espiritismo. E o que é o Espiritismo? Olha a definição de Espiritismo dada pelos Espíritos nesse capítulo. Espiritismo é a ciência nova. Por que é uma ciência? Nasce fundamentada em uma filosofia. Toda ciência começa pela filosofia. Nasce fundamentada em uma filosofia. Então é uma ciência nova, que vem revelar, como toda ciência revela, vem revelar a humanidade por intermédio de provas irrecusáveis. Achei bem interessante quando a USP, depois de quase 20 anos de estudo, constatou que o passe, que já era ministrado a vida inteira no centro espírita, ele de fato tem efeitos curativos, tanto físicos quanto psicoemocionais. E agora, eles estão encerrando um estudo de quase 30 anos, em parceria com 3 universidades norte-americanas, inclusive uma da Pensilvânia, que comprovam a reencarnação. Que o Brian Weiss, que é um grande estudioso de reencarnação norte-americano, já estudava desde a década de 90, início da década de 90, e escreveu uma obra chamada Muitas Vidas, Muitos Mestres, que foi um best-seller norte-americano que fala de reencarnação. A USP, em parceria com essas universidades, inclusive com a de Pensilvânia, eles estão encerrando um estudo de 30 anos que comprovam a reencarnação. Eles pegaram um número muito grande de crianças, de adolescentes e de pessoas adultas que contam as suas histórias. Elas têm as memórias nítidas das suas vidas passadas, e eles pegaram os relatos de todas elas e foram em busca dos dados que comprovavam as suas reencarnações. E todas foram comprovadas. São quase 30 anos de estudo. São mais de 25 mil pessoas acompanhadas, entrevistadas. E é um negócio assim, revolucionário. Então, a doutrina espírita é uma ciência. Vem revelar a existência e a natureza espiritual, né, do mundo espiritual, a existência e a natureza do mundo espiritual e as relações desse mundo espiritual com o mundo corporal. Porque a ciência da matéria, a ciência toda fundamentada no materialismo, ela faz o quê? Ela revela o mundo material.
doutrina espírita revela a natureza do mundo espiritual e as relações desse mundo espiritual com o mundo corporal. Eu ouço muita gente dizer assim: Adriana, o que é que eu faço? Toda vez que eu chego em determinado local, dependendo do ambiente, eu saio de lá doente, com dor de cabeça, com náusea, e tem uns locais assim específicos que eu vou e passo mal. Eu não estou doente, não adoeci, e de repente chego naquele ambiente e saio de lá muito mal. O que é isso? Sensibilidade mediúnica. Se a gente for falar cientificamente, magnetismo. O que é um ímã? Quando você põe perto do ferro, né? Ele atrai pelo magnetismo. O que uma esponja faz quando você coloca ela na água? Ela atrai a água e se encharca da água. Nós, como seres espirituais, nós possuímos, doamos e vibramos uma energia magnética, fluido vital. E dependendo de como a gente está vibrando, a gente atrai energias que são semelhantes às nossas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque as aulas de ciência a gente aprende assim, né? Os opostos se atraem. Mas na realidade, se a gente for observar, não são os opostos que se atraem, são os semelhantes. Se você somar mais com mais, aula de matemática, mais com mais dá o quê? Mais. Menos com menos, mais. Menos com mais, menos. Mais com menos, menos. Então, se eu tenho uma energia que é positiva e a minha é positiva, se a gente se junta, energia positiva. Se a energia do Marcos é negativa e a minha é negativa, a energia que eu vou produzir é? Não. É mais negativa. Por que não é mais? Só que é mais no negativo. Entendeu? Então é por isso que a gente precisa se proteger. Fazer prece. Entrar em sintonia com Deus. E a doutrina espírita vem nos falar sobre isso. De que nós não somos apenas matéria. Nós temos essa dimensão espiritual que você pode chamar de energética, né, de vibração, de aura, mas há uma dimensão espiritual que nos constitui. Então, o Espiritismo é essa ciência. Ele vem libertar o mundo espiritual do sobrenatural. Olha que coisa maravilhosa. O doutrina espírita vem dizer pra gente: olha, esse negócio de casa mal assombrada, fantasma, vestido de branco, um lençol com um buraco no olho, voando, né? Uma vez uma pessoa me perguntou assim: lá no centro espírita vocês veem mesmo aqueles espíritos de vestido de branco, aquela coisa assim, assombrosa? Não, mulher, lá ninguém nem branco, nem preto, nem azul. Não é assim não, meu bem. Quando você desencarna, você morre, a matéria vai embora, mas tem um segundo corpo que se chama perispírito, que ele permanece. Você permanece com a aparência da sua última encarnação. Você não vai aparecer com a cara, né, um lençol flutuante, um Gasparzinho da vida. Não é, como é que é um caça-fantasma, né? Não é daquele jeito. Você fica com a aparência da sua última encarnação. Eu sei disso porque eu vi minha avó várias vezes, do jeitinho que ela era. Cabelinho dela grisalho, só vestia azul, porque ela era devota de Maria de Nazaré, então ela só vestia azul, bem vestidinho azul. Vi inúmeras vezes. Então, ele vem libertar o mundo espiritual do sobrenatural. É a chave com a qual tudo se explica quando a gente fala de mundo espiritual. Quantas vezes a gente está no quarto já prestes a dormir e aí de repente você se assusta porque você sente um peso, como se alguém estivesse sentado na sua cama? Quem nunca passou por isso, não queira. Não queira, não aconselho. Ou você está prestes a sair para um lugar, está quase de saída para um lugar, e de repente vem aquela vozinha que diz assim: não vai não.
sai hoje não. E aí você não vai, e naquele lugar para onde você ia, aconteceu uma confusão, uma briga, né? Teve um rolo qualquer, e aí você não estava lá. Ou então o contrário, você vai e quando chega lá acontece alguma confusão, alguma coisa, que você pensa, se eu não tivesse vindo, não estaria envolvida nessa confusão. Vocês lembram do... Aqui tem um bocado de gente que era nascido, mas eu falo, só entregando a minha idade, meu Deus do céu. Mas algumas pessoas aqui lembram do ataque às Torres Gêmeas, não lembram? Porque eu lembro exatamente onde eu estava. Caracol do Piauí, deitada na sala da casa da Dona Rosinha, no chão, assistindo Pica-Pau. Quando parou a programação e entrou no ar a chamada do ataque às Torres Gêmeas. Vocês sabem quantas pessoas, naquele dia, o filho adoeceu, receberam uma ligação, perderam o metrô e não conseguiram chegar no prédio? Centenas de pessoas, tem livros falando disso. Aquele acidente trágico, acho que foi um dos últimos, da TAM no Brasil, acho que foi da TAM, né? Foi bem trágico que aconteceu no Brasil, no aeroporto, exatamente. Aquele no aeroporto foi em São Paulo, né? Não foi? Em Congonhas. Aquele acidente, eu conheço duas pessoas, uma de Curitiba e uma de São Paulo, que perderam aquele voo. Ficaram revoltados, com raiva que tinham perdido o voo e tudo. E se ela tivesse no avião, teria morrido. E uma delas perdeu o voo porque ela disse que encontrou um senhor passando mal, era um rapaz, encontrou um senhor passando mal dentro do banheiro do aeroporto, e ele foi socorrer o senhor e acabou perdendo o voo. E ele ficou, eu vou para o avião, e ele decidiu não ir enquanto não chegasse o socorro até o banheiro do aeroporto. Eles ficam naquela vozinha no ouvido dele, não vá, fique aqui, fique com o senhor. Quando o pessoal chegou, que o rapaz foi socorrer o senhor, estava a pressão normal, tudo normal, o senhor não tinha nada. Foi só para ele não entrar no avião. Então, quando a gente tem o conhecimento da doutrina espírita, a gente explica coisas que normalmente parecem sobrenatural. A psicografia, que muitas vezes as pessoas se impressionam, que o Chico Xavier, né, durante a vida inteira psicografou, para ele era um fenômeno muito natural, porque os espíritos ou seguravam a mão dele e escreviam, que era a psicografia mecânica, ou eles chegavam e ditavam a mensagem e ele ia anotando, que era a semi-mecânica ou a intuitiva. E a aula inteligência, ele dava dados, dizia onde estava a lápide da pessoa, qual fileira do cemitério, qual era o número da lápide. Nunca mais existiu um outro médium com aquela capacidade dele, porque tinha clarividência. Enquanto ele escrevia, ele ia lá na lápide da pessoa, via onde estava o número, a fila, a fileira. Todos os elementos que parecem sobrenaturais se explicam com facilidade, com o auxílio do conhecimento da doutrina espírita. Então, a gente tem no Antigo Testamento a personificação de Moisés, no Novo Testamento a personificação de Jesus, e a doutrina espírita, ela não tem uma personificação, ela não está centrada numa pessoa. Às vezes a pessoa diz assim, eu sou espírita kardecista. Não, meu bem, você é espírita, ponto. Né? Ponto. Porque a palavra espiritismo, espírita ou espiritista foram cunhadas, criadas por Allan Kardec, através dos seus estudos, juntamente com o auxílio dos espíritos. Hoje em dia, muitas pessoas se identificam como espírita. Aí dizem assim, eu sou espírita de mesa branca. Mesa branca, né? Sou espírita de mesa branca. Não, gente, sou espírita, ponto final. O Kardec não criou uma religião.
Ele organizou os textos ditados pelos espíritos através dos médiuns no mundo inteiro. Ali, meados do século XIX, 1850, quando começaram os fenômenos mediúnicos pipocando no mundo inteiro, na Europa toda, os textos chegavam a Allan Kardec via correio. Assistam o filme Allan Kardec, ou leiam a biografia dele. Eram centenas e centenas de cartas relatando os fenômenos mediúnicos. Então, a doutrina espírita ela não está personificada em um indivíduo, ela é um ser coletivo. Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Livro dos Espíritos, a gente vai ver, logo na introdução de todos eles, os espíritos que auxiliaram Allan Kardec nessa tarefa. Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, Santo Antônio de Pádua, Lázaro, Aristóteles, Platão, estão todos aqui. E você pode comparar os textos com os originais. Então não está personificado em ninguém a doutrina espírita. Não é a doutrina espírita do Allan Kardec, é a doutrina espírita ponto. Pronto. É um ser coletivo. E os ensinos que nós recebemos, como o próprio Kardec diz, são as vozes do céu, que foram se derramando sobre todos os pontos da Terra, sobre todos os pontos do planeta. Então, a gente tem um ser coletivo, que com o auxílio de um homem inteligentíssimo, Allan Kardec, foi discípulo de Pestalozzi. Ele já havia escrito inúmeras obras didáticas, pedagógicas, estudioso de astronomia, da pedagogia, de matemática, das ciências. Escreveu um dos tratados de ensino da educação para a França, naquela época. Tanto que, para não confundir o seu nome das suas obras, com o nome das obras espíritas, ele usa o pseudônimo, porque Allan Kardec é um pseudônimo para o seu nome real. Quem que sabe o nome real do Allan Kardec? Eita, meu Deus. Ela não segura na boca. Né? Hippolyte, fala devagar da vez. Léon Denisard Rivaio, que é francês, né? Esse rapaz. Se você procurar lá no Google, você vai encontrar todas as obras que ele produziu na França, como pedagogo, como estudioso. Mas, para não confundir o homem do mundo com aquele que tinha a missão de codificar a doutrina espírita, ele adota o pseudônimo, Allan Kardec. E ainda assim foi perseguido pela igreja, pelo poder. Então, a doutrina espírita ela tem um objetivo. E qual é? Trazer as pessoas a nós, criaturas que estamos aqui em caminhada, em evolução, trazer a contribuição das suas luzes para que nós possamos conhecer o mundo espiritual e tudo aquilo que nos espera nele. Estou semeando? O que é que eu estou semeando? Né? A maioria de nós tem muito medo da morte por causa do que a gente está na vida. Né? Sabe, Adriana? Então, aprontei tanto, então vou encontrar alguma coisa ruim do lado de lá. Não, eu vou ter que prestar conta. Imagine que você recebeu uma tarefa para realizar no seu patrão. Ele deixou você com uma tarefa. Ó, você tem essas e essas tarefas para cumprir. Eu vou viajar. Quando eu voltar, você vai cumprir nessa viagem que você vai fazer. Todas essas tarefas. Você tem elas para cumprir, são seus deveres. Quando você voltar dessa viagem, eu quero que você me preste conta. Aí você vai à viagem, quando você chega lá, você se encanta com o lugar. Aí você só quer saber de farra, de festa, de praia, de selfie no Instagram, de like, de curtida, de comer muito, de dormir muito, né, de viver a vida doidado. E aí quando chega o tempo de você voltar para prestar conta para o chefe, você vai chegar lá com você não fez nada porque você prometeu que ia fazer para ele. Como é que você vai olhar para a cara desse seu patrão? Ele vai me punir, vai me castigar? Não, a minha vergonha já é suficiente para eu não querer nem encontrar com ele. Nas obras do André Luiz,
que devassam o mundo invisível, como nós chamamos, nas obras de André Luiz nós encontramos inúmeros relatos de espíritos que desencarnam e chegam ao mundo espiritual e não conseguem ser assistidos, auxiliados, não porque eles não merecem ou porque Deus não é misericordioso, é porque eles fogem com vergonha de tudo que eles fizeram. Eles se escondem. Imagina alguém que faz um mal muito grande aqui e começa a ser procurado. O que a pessoa faz? Se esconde. E nós agimos assim também quando chegamos no mundo espiritual. A gente se esconde com vergonha, com medo, porque a gente criou uma ideia de Deus, que Deus castiga, Deus pune, que tem um inferno, um capeta, um tridente, um caldeirão, cheio de fogo ardente. É tal e qual Alta Compadecida, né? Aquilo ali é a fantasia da nossa cabeça, de mundo espiritual requer. É um céu com os anjos trocando trombeta, e eu disse que para tocar a trombeta no meu ouvido eu não quero, né? Para o inferno, e vou encontrar meus colegas que devem estar tudo lá, porque meu irmão ouvir passar a eternidade inteira ouvindo trombeta, deve ser muito boa. Mas não existe inferno, não existe céu. Lá na obra Ação e Reação do André Luiz, ele deixa muito claro que existe estado de consciência. Eu errei, eu vou ter que assumir que eu errei. Tá, beleza, não tem problema, eu vou ter outra oportunidade de consertar. E tem uma coisa maravilhosa, se eu errei até hoje, muito negligente com a minha dimensão espiritual, muito negligente com meus deveres, com a minha família, com a sociedade, né? Se eu fui muito negligente, se eu fui a pior pessoa do mundo até hoje, eu vou começar a mudar hoje, porque é o amor que eu faço que apaga o mal que eu fiz. Porque, como diz Pedro, é o amor que cobre a multidão de equívocos. É o amor. E o que é o amor? É agir no bem. É agir no bem. Por isso, a gente encerra essa nossa conversa. A doutrina espírita, ela tem um objetivo, nos fazer conhecer o mundo espiritual e a sorte que nos aguarda lá. E há uma tarefa. Há uma tarefa que ela vem no mundo cumprir. Ela vem dar cumprimento à lei cristã. Qual é a lei cristã? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Vem nos ajudar, nos auxiliar a dar cumprimento à lei cristã. Por quê? Não ensina nada de contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa, explica em termos claros para todos o que foi dito apenas de forma alegórica, aquelas alegorias usadas de Jesus. Vem executar nos tempos preditos pelo Cristo aquilo que ele anunciou para o cumprimento das coisas. É, pois, obra do Cristo, que o preside, como igualmente anunciou, para a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Então, tem uma tarefa a cumprir. Essa tarefa é dar cumprimento à lei cristã. Na questão 352 do livro Consolador, o Emmanuel diz: o espiritismo evangélico é o consolador prometido por Jesus. Por que ele chama de espiritismo evangélico? Porque é o espiritismo que estuda o evangelho de Jesus. O espiritismo evangélico é o consolador prometido por Jesus. Então, lá em João, então eu enviarei um outro consolador que vos ensinará tudo aquilo que eu não pude. Está lá, né? Lá em João. Esse consolador prometido vem levantar o véu sobre os ensinamentos do Cristo para que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com Deus. Qual é a missão da doutrina espírita? Não é transformar você em espírita, não é converter você ao espiritismo. Não existem espíritos bons e espíritos maus. Existem os bons espíritas, aqueles que se esforçam para ser sempre melhor. Existem criaturas que estão equivocadas na ignorância ou criaturas que já acordaram. Porque o objetivo da doutrina espírita não é transformar você em espírita, é despertar você para a compreensão
me despertar e despertar cada um de vocês para a compreensão da minha dimensão espiritual, do mundo espiritual. Se a gente já acordou para essa compreensão, nós já demos um grande passo nessa jornada que se chama vida. Muito obrigada, gente, pela atenção de vocês. Nós vamos fazer a nossa irradiação e já é para o trabalho do passo.